A anestesia do carnaval, né? Felizmente, ela passou. Agora as pessoas começaram a acordar para a vida e a notar, né? O preço do ovo, a elevação dos preços. O ovo mais caro aumenta também, eleva ali o preço, né? A inflação da cesta básica torna-se mais caro porque temos essa elevação do ovo, né? As pessoas passaram dessa dopamina momentânea do carnaval e agora elas já começaram a acordar para a vida. E o que podemos esperar é uma elevação do ovo. E por que isso vai acontecer? Devido a uma série de fatores. Devido também a uma série de fatores, eu quero saber até quando vai a sua substituição, pois esse efeito de substituição ele vai acabar em breve. Pois você já saiu da carne de primeira, veio para a carne de segunda, saiu da carne de segunda, já foi para a carne de porco. Porco também ficou caro, você foi para a carne de frango, e da carne de frango você já foi para o ovo. E agora, simplesmente do ovo, você vai migrar para onde? Qual será o seu próximo destino? Qual será a sua próxima fonte de alimentação? É o que vimos aí? Eles a defenderem, você vai comer o que? Lagarto? Vai comer cobra? Não dá. Infelizmente não dá. Então vamos falar sobre isso e eu vou te falar mais ou menos o que vai acontecer. Tivemos essa elevação do preço dos ovos. Isso já aconteceu ali na carne em outros momentos. Né? Quando o produto torna-se mais caro, a cesta básica também fica mais cara e isso colabora para puxar a inflação para cima. Sem contar que nos últimos anos notamos ali uma elevação das proteínas em nosso país, carne de boi, carne de porco, enfim. Mas o que isso tá agora foi alarmante porque logo o ovo ficou mais caro. Então, primeiro nós temos ali, né, todo o cenário de destruição da moeda brasileira. Também podemos notar, né, que o governo ele vem reduzindo as nossas reservas cambiais. Quando você reserva as nossas reservas cambiais, a nossa economia torna-se mais fraca, o nosso poder de compra torna-se mais caro e a nossa economia fica mais vulnerável. Com a moeda mais fraca, você tem uma redução do poder de compra. Quando você tem uma redução do poder de compra, você corre para o consumo, como já aconteceu em outros momentos de hiperinflações, não só no nosso país, mas como podemos ver na Venezuela, na Argentina, na Alemanha, depois da Primeira Guerra Mundial, na Polônia. Então, quando você tem uma desvalorização da moeda, você simplesmente corre para o consumo, para garantir aquele poder de compra, pois você tem uma desvalorização muito rápida da moeda. Então, nós já estamos vendo um enfraquecimento geral da nossa moeda. Esse é o primeiro fator que já vem afetando nós brasileiros, né, que tanto lutamos e que tivemos nossa base monetária trocada ao longo dos anos para poder construir uma moeda forte e que consolidasse não só a nossa moeda como forte, bem como a nossa economia. Nos últimos anos estamos vendo os indicadores macroeconômicos sendo destruídos, sendo eles meta de juros, meta de inflações e reservas cambiais, e más políticas, né, econômicas que vêm sendo tomadas, principalmente em relação a gastos públicos. Quando você gasta demais, você aumenta a base monetária, você aumentando a base monetária, partindo do princípio de oferta e demanda, você tem uma desvalorização da moeda. A moeda, né, com o aumento da base monetária, partindo do princípio de oferta e demanda, se você aumenta, você causa uma diminuição, né, uma redução do valor. É o que acontece com a nossa moeda. Então, até o ovo fica mais caro para você. Segundo, nós temos aqui, como nós temos uma desvalorização das moedas e boa parte dos nossos adubos, eles acabam vindo de fora, esse adubo ele fica mais caro para o produtor brasileiro. Isso afeta a produção, encarece a produção, que é repassado para os granjeiros e os granjeiros embutem toda essa elevação nos custos para os consumidores finais. Então você tem um adubo muito caro, o adubo já chega muito caro porque a moeda está desvalorizada. O produtor, o agricultor brasileiro, ele tem um milho mais caro, ele repassa toda essa elevação dos custos para os granjeiros. Os granjeiros agora têm uma elevação dos milhos, que vão tratar dessas galinhas nas granjas, as rações que são moídas. E depois toda essa elevação que eles têm, esse aumento no custo de produção, pois sabemos agora que você tem essa parte do milho, o milho ficou mais caro, a ração fica mais cara, o ovo consequentemente vai ficar mais caro. Tem esse repasse para o consumidor final. Transporte também é a mesma coisa. Quando olhamos, nós temos uma elevação do preço da gasolina. A gasolina está cada dia mais cara. Quando a gasolina está muito mais cara, repassa para os produtores, os produtores vão embutir no preço dos produtos que vão passar para os consumidores finais. E depois, para poder finalizar, que talvez você não saiba, mas a galinha ela precisa de uma certa temperatura ambiente, você tem uma energia mais cara. E o governo simplesmente ao longo dos anos ele vem tentando tomar medidas populistas, muitas vezes tentando frear o preço disso, e muitas vezes não trata-se disso, trata-se de um estímulo.
Então, em vez de tributar energia, você isenta a energia. Você estimula ali a produção de energia limpa. Você não taxa o sol, como foi feito no nosso país. Você estimula a produção de energia para tornar a energia superavitária, você tem um choque de oferta. O princípio básico, você tem uma elevação de qualquer produto em qualquer mercado, você tem uma diminuição dos preços, a produção fica mais barata e o consumidor agradece. Então, basicamente, isso nós temos o encarecimento da energia, nós temos o encarecimento dos combustíveis e nós temos o encarecimento do adubo. E como notamos isso? Porque quando nós analisamos, nós vemos que os produtores brasileiros nos últimos anos, cada vez mais eles devem trocar mais sacas por 1 tonelada de adubo. Então, ao longo dos anos, o volume de sacas nas trocas comerciais vem aumentando. Então começou com 20 para uma tonelada de adubo, depois foi para 22, de 22 já foi para 24, de 24 já foi para 26. Então até o produtor brasileiro ele vem perdendo nos últimos anos. Então tudo isso colabora para que você tenha um ovo mais caro. Você tem agora uma perda da tua dignidade e cada dia nem um ovo. E cada dia que passa nem um ovo, que é uma coisa básica, você consegue simplesmente consumir, que é um absurdo a pessoa não ter condições de comer um próprio ovo dentro do próprio país, que é um dos maiores produtores, não só de proteínas, mas também de ovos, né? De uma maneira geral, o país que mais tem carne bovina, o país que mais tem carne suína, é o país que mais tem carne de aves, e é um dos maiores produtores de ovos do mundo, e o próprio cidadão brasileiro não tem condições sequer mínimas de poder comprar o seu próprio ovo. É uma situação. Eu quero saber agora qual será a próxima promessa de campanha, porque a carne simplesmente foi prometida e ela não chegou, né? A carne. Agora, o que virá a seguir? A grande pergunta que fica. Qual será a próxima promessa? Será os ovos? Será o café, que agora virou uma bebida de luxo? O que vai acontecer? A grande pergunta que fica é: o que virá a seguir? Qual será a próxima promessa? Será que vai cumprir ou não? Será como vai ser? Então é uma situação um pouco complicada, né? Nós temos também a elevação dos transportes marítimos, nós temos essas condições, né, de guerras que mudam as rotas e o transporte ele também fica mais caro, e nós temos todas essas questões internas que afetam diretamente o nosso país. Eu gostaria que você, né, simplesmente deixasse aqui nos comentários o que você acha. Foi basicamente isso que eu queria deixar aqui hoje. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.